A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos ouvir mais uma palavra vindo do Senhor. E antes da gente iniciar, nós iremos fazer aquela oração, tá bom? Então, meus pezinhos juntos estão. Dobre os dedinhos da minha mão. Abaixe a cabeça com atenção. Feche os olhinhos em oração. Querido Deus e amado Pai, Senhor, mais uma vez estamos aqui para ouvir, Senhor, a Tua mensagem, para ouvir a Tua palavra. Senhor, abre as nossas mentes para que o entendimento venha entrar e para que cada vez mais nós venhamos estar mais próximos de Ti. E aquilo que a gente ouvir, a gente também possa praticar. Obrigado por mais um dia, obrigado por cuidar de cada um de nós. Tudo que eu te peço, desde eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, agora nós vamos pegar as nossas Bíblias. Já estão com a Bíblia de vocês aí? As nossas Bíblias. E abrir lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Aqueles que já sabem ler, já podem pegar suas Bíblias, tá bom? Vamos acompanhar com a tia. Todo aquele que, pois, escuta estas minhas palavras e as pratica, o assemelharei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. O que esse versículo quis dizer? Esse versículo está dizendo que aquele que ouve a minha mensagem e pratica é como o homem que construiu a sua casa em uma rocha. Jesus estava ensinando as pessoas, mais uma vez, por meio das parábolas. Mas, tia, o que são parábolas? Parábolas são histórias contadas por Jesus e que nos trazem um grande ensinamento. E Jesus, ele mais uma vez conta uma parábola. Vocês já ouviram? Quais as parábolas que vocês já ouviram? Eu já ouvi a parábola do filho pródigo, das 10 virgens, do homem que construiu a casa sobre a rocha. E é dessa mesmo que a gente vai ouvir falar hoje, tá bom? O homem que construiu a sua casa em uma rocha. Jesus contava o seguinte. Havia dois homens. Os dois iriam construir suas casas. Isso mesmo. Podia ser uma casa para eles, uma casa para a família, mas eles iriam construir uma casa. E Jesus conta que um construiu a sua casa lá na areia, na beira da praia, e o outro construiu a sua casa sobre a rocha. Só que sabe o que aconteceu? Começou a cair uma grande chuva e os rios começaram a correr, uma ventania muito forte. E sabe o que aconteceu com a casinha deles? Vamos ver. O que construiu a casa sobre a areia? O que aconteceu com a casinha dele? A casinha dele caiu. E o que construiu a casa sobre a rocha? A casinha dele continuou intacta. E o que Jesus quis falar com isso? Jesus falou assim: aquele que construiu a sua casa lá na areia e ela caiu, é como o homem que escuta a mensagem do Senhor e não pratica. São como algumas crianças que, por exemplo, se vai para a escola bíblica, a tia diz assim: ei, não pode brigar, ei, não pode falar palavrão. Aí a criança escuta, quando chega no outro dia, saiu pelo outro lado do ouvido. Por que aconteceu isso? Porque ouviu a mensagem do Senhor e não praticou. É como essa casinha que caiu, hein? E aquele que vai para a escola bíblica, a tia diz assim, ó, ei, você tem que amar o próximo, você tem que falar Jesus para os seus amigos, para a sua família, para as pessoas que estão próximas de você e para as pessoas que você também não conhece. Aí essa criança vai, escuta aquela mensagem que a tia falou, chega no outro dia, lembrei, eu tenho que falar para os meus amigos, vai para a escola, fala da mensagem do Senhor para os amigos, ai, não posso ir para a escola, tia, vai na sua casa, fala para o papai, para o seu irmão, para algum priminho, alguém da família. Vai lá e fala sobre o amor de Deus para a família, para os amigos, para quem conhece. Essa é a criança que constrói a sua casinha lá na rocha, que está bem firme com o Senhor. Eu vou contar uma história para vocês de duas meninas. Uma se chamava Maria e a outra se chamava Júlia. A Maria, ela morava com seu pai, sua mãe, o irmãozinho e o priminho. E a Júlia morava com papai,
mamãe, o irmãozinho e o priminho. Que interessante, né? A família deles era composta pelas mesmas, não pelas mesmas pessoas, mas tinha o papai, a mamãe, o primo e o irmãozinho. Então, é igual. E eles também, ó, moravam em uma casinha igual. Isso mesmo, a Júlia e a Maria moravam em casinhas iguais. Só que aconteceu uma coisa. Entrou no momento de pandemia e os pais da Júlia e da Maria ficaram desempregados. Isso mesmo, eles foram demitidos do trabalho. Aí, o que aconteceu? Como é que eles estavam se sustentando? Como é que eles estavam comendo? Ainda conseguindo pagar algumas contas? É porque os pais da Maria e da Júlia haviam guardado um dinheirinho que dava para comprar um arroz, um feijão, comer um ovinho. Não dava para ficar comprando doce, sorvete, saindo para passear. Até porque nem pode agora, né? Mas não estava dando para eles fazerem coisas que eles faziam antes, né? Que era ter uma vida mais confortável. Agora eles estavam tendo que economizar. Isso mesmo. Só que a família da Maria, eles estavam conseguindo comer, estavam conseguindo se sustentar. E eles foram, se ajoelharam lá na caminha deles, foram agradecer a Deus, assim, Senhor, muito obrigado, porque nós temos o que comer, nós temos a nossa roupinha para nós vestirmos, um lugar para morar, para viver. Muito obrigado, Senhor. Foi isso que a família da Maria fez. Não é certo? Não é uma atitude legal que eles fizeram? Só que a família da Júlia, eles ficaram assim, meu Deus, por que o senhor tá fazendo a gente ficar sem poder passear, sem poder comer um sorvetinho? Por que a gente tem que ficar economizando? E ficaram resmungando, falando, Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? E esqueceram de agradecer ao Senhor. Então, queria contar para vocês que a Júlia e a Maria, as duas eram da igreja, as suas famílias também eram da igreja. Só que só a família da Maria foi quem praticou a mensagem. E que mensagem, tia? Mensagem de fé, de acreditar que o Senhor pode fazer tudo pela gente, mesmo em uma situação que a gente não está vendo solução. E a família da Júlia foi para a igreja, ouviu a mensagem e não praticou essa mensagem. Não tiveram fé. E é isso que a mensagem do Senhor quer dizer para a gente, que nós precisamos ouvir a mensagem do Senhor e praticar, porque isso é o certo. Tá bem? Então, irei terminar com vocês aqui agora. Vou mostrar para vocês, que nós devemos ser, a casinha que é construída lá na rocha, para que a gente continue firme com o Senhor, independente das dificuldades. Tá certo? Agora nós iremos orar, tá bom? Para encerrar. E lembrar, casinha na rocha. Que nem aquela música que diz assim, Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça firme, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é o lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Agora, vamos mais uma vez orar, e agora é para encerrar, tá bom? Então, feche os seus olhos. Papai do céu, muito obrigado por mais uma mensagem. Muito obrigado porque mais uma vez o Senhor falou conosco através da sua mensagem. Peço que o Senhor esteja aqui na minha casa e na casa também das crianças que estão ouvindo e que irão ouvir esta mensagem, Paizinho. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Nos abençoa e nos ensina cada vez mais a praticar a tua mensagem, Senhor. Obrigado por tudo mais uma vez. Amém. Então, vou ficar por aqui, me despedir de vocês, né? Um beijo da tia Luana e tchau, tchau. Jesus te ama e eu também. Amém.